eu queria saber, porque como você está ganhando essa visibilidade, está movimentando o grafite Caruaru também, como qualquer outro, queria que você só falasse como você vê, como Caruaru enxerga, sabe? Como Caruaru tem enxergado. Porque Caruaru é uma cidade cultural, só que a gente está agregando novas culturas todo o tempo. O grafite não era tanto assim, e agora ele está se tornando uma parte de Caruaru que a gente vê muito. Você já pintou alguns muros de escolas, de creches, etc. Só que como você vê que Caruaru está recebendo o seu grafite, a sua arte, o seu desenvolvimento e o grafite no geral? Então, de um tempo para cá, o grafite tem sido mais bem visto, né? Já é lei, nacional, né? Então, a popularização do grafite tem sido uma missão também, não só nossa, como artistas, mas também o governo entende isso, né? E a gente tem que acessar esses espaços, né? Como eu falei, editais públicos, eles estão sendo cada vez mais acessíveis para que a gente tenha como propor, né, o que a gente acha realmente necessário, porque uma coisa é você saber o que é e uma coisa é você saber como é, né? Eu posso te dar uma oportunidade, mas qual é a equidade que eu te dou para acessar isso, né? Porque os editais já foram muito mais complexos e hoje a gente consegue até oficinas para poder propor propostas para que sejam aprovadas, né, dentro do sistema deles. Né? Aqui em Caruaru começou de uma gestão de um tempo para cá a ter mais visibilidade, né? O pessoal começou a ver o grafite realmente como um serviço, né? Não só como uma marginalização da rua, como uma expressão individual, né? Uma coisa que tem sido muito mais valorizada, né? E a gente, como produtora, também quer embarcar nessa, né? Pegar essa onda e a gente conseguir desenvolver mais ainda, né? Porque tem as oportunidades que são dadas, mas tem as que a gente faz também, né? O grafite, primeiramente, é um estilo de vida, né? É eu pegar minha tinta e fazer meu rolê na rua, né? E quando se torna um trabalho, não é todo mundo que consegue acessar essas oportunidades, né? Nem tem desenvolvimento suficiente para conseguir entregar, né? Mas a gente tem que trabalhar para que todos nós consigamos chegar lá, né? De poder se sustentar, poder viver com aquela expressão que nos faz bem, que traz identificação, né? Eu fico muito feliz quando alguém fala que viu e que, pô, nem tinha reparado até ver assim, e a gente fala. É uma coisa que muito do cotidiano, todo mundo vê, mas é uma coisa que a pessoa para e presta atenção. E quando para e presta atenção, às vezes toca a pessoa num lugar que nem ela estava esperando, e às vezes nem eu estava esperando, que eu só saí para expressar um pensamento que eu tava aqui na minha cabeça e saber que outras pessoas se identificam com um negócio que estava passando só que para mim individualmente é muito gratificante. E conseguir trabalhar com isso para conseguir acessar outros lugares é surreal. E como é o teu processo artístico? Porque você falou sobre o laranja, o roxo, só que tudo isso, só que tipo nem sempre a gente tá bem, sabe, para fazer arte. Nem sempre a gente sai daquele bloqueio. Eu queria saber como é teu processo criativo, como tu leva a arte, como tu passa por esses processos que são principalmente não só físicos, mas também que passam aqui, né, na mente. Sim. Queria que você falasse mais sobre isso, que você contasse dessa sua experiência com a sua arte e como você mostra ela para o mundo, sabe? Como você acessa a parte de você que produz, sabe? Sim. Então, eu comecei a fazer a personagem, porque personagens femininos é o que eu sempre gostei de desenhar. E aí eu comecei a fazer autorretratos, né? E eu acho até engraçado quando alguém pergunta, ah, mas esse desenho é você? Porque a única coisa que eu conheço no mundo inteiro só sou eu. E olha que nem conheço essas coisas todas. Né? Então, tipo, a coisa que eu mais conheço é a minha identificação, né? Então, as personagens, ela até passa por esse processo comigo. Quando eu tinha o cabelo grande, quando eu tinha o cabelo pequeno, quando eu tinha franja, quando eu uso as unhas, quando eu tava sem unhas, quando eu tô com um acessório, eu pinto o acessório que eu estou no momento naquele desenho, que vai ficar lá como uma lembrança desse dia, né? E aí eu gosto muito da minha personagem, né? Que todo ano eu desenvolvo alguma característica, algum detalhe a mais, porque é com as experiências que eu vou tendo, né? Eu gostaria muito de fazer mais letras, né? O grafite ele tem especificações de letras, né? Como o Wild Style, como o Bomb, né? O Throw Up, e eu gostaria muito de conseguir desenvolver mais dentro dessa área, mas infelizmente
tem uma coisa que aflige a gente como artista quando a gente trabalha e a gente precisa trabalhar comercialmente, né? Eu preciso fazer a ideia do meu cliente. Às vezes não é a minha ideia, às vezes não é o meu jeito. Mas se eu trabalho com isso, é o que põe a comida na minha mesa, eu preciso estar disponível para esse público, né? Então, quebra um pouco do processo artístico, né? É um conto de fadas muito bonito trabalhar com grafite, mas quando a gente trabalha de maneira comercial, a gente tem que ter foco em trabalhar, em estudar para o que o meu público acessa. E eu trabalho muito com a primeira infância. Então, eu comecei a desenvolver mais trabalhos com a primeira infância, comecei a ter que adequar meu trabalho a isso, que é muito bom, mas que foge do meu íntimo artístico, né? Eu não consigo mais reproduzir tanto minha personagem, né? Nem estudar para fazer as letras que eu gostaria, mas também entendo que é o processo profissional, né? Se eu trabalho com isso, eu preciso estudar para isso, né? Então, eu gosto muito de me retratar, de retratar as vivências, os sentimentos que eu tenho, mas no momento eu me sinto um pouco bloqueada, porque eu não consigo dar conta do meu trabalho artístico e do meu artístico íntimo, né? Um ou outro. E a minha prioridade é o trabalho, que é o que mantém minha casa, que é o que ajuda a minha família, né? Então, esse paralelo é bem complicado, porque a gente não imagina, né? Que eu vou me cansar de trabalhar de desenhar, não vai existir. Mas uma hora a gente se pega tão sobrecarregado com as demandas comerciais que o nossa expressão individual, né, se apaga um pouco e é um pouco frustrante, mas também entender o processo é fundamental, né, para saber que isso é uma fase, que a gente tem que saber separar, né, principalmente quando um hobby vira profissional, né, vira uma forma de ganhar dinheiro, a gente tem que saber separar, porque senão a gente perde o gosto de fazer para trabalhar. E aí se perde um pouco do que foi do início, né? Aquela animação de pintar e pintar na rua, e pintar personagem, pintar letra, né? Mas também pintar creche, pintar instituições, né, de apoio à cidade, né? Também é importante, né? Estar com as Minas Collab exige isso também, né? A gente está ativa com esses órgãos, a gente está em locais, né, de política, em locais de apoio social, né, com outras entidades da cultura, né? A gente fez as Minas com o apoio do Boitiratema e foi surreal ter acesso a essa cultura e a gente estar tão dentro, né, e ver ali todos os bastidores, entender como tudo isso acontece, porque faz esse lado que fica frustrado, né, ser mais compreendido, porque você vê que o nosso Boitiratema, que tem 102 anos de idade, ele não foi criado do dia para a noite, ele passou por muitos perrengues, passou por né, mais de inúmeras provações, mas para estar, né, tiveram que passar por cima disso, tiveram que resistir com o tempo, e parte disso é também acatar as demandas familiares e, né, financeiras para poder continuar fazendo valer aquela cultura que acalenta tantas pessoas, mesmo que a gente não tenha acesso a todos esses sentimentos.